Salve guerreiros e guerreiras! Vamos lá, vamos assistir um vídeo bem interessante sobre o Wing Chun de um canal bem famoso de um professor de Karatê. Vamos lá? Não vou mentir, sempre achei que o Wing Chun como arte marcial era meio ruim. Eu via coisas assim online e pensava, nossa, isso nunca daria certo. Então esse cara me mandou uma mensagem direta. Kevin Lee, super bom em Wing Chun. Então, eu o desafiei a mim mesmo para ver se ele conseguia me ensinar as partes mais úteis do Wing Chun e então eu tentava usá-las. No entanto, há um porém. Só consigo aprender com o Kevin por um dia. Ok, isso é legal. Sim, claro. Normalmente essa é a parte em que você pensa. Nossa, isso vai ser difícil. Acho que você consegue. Vai ficar tudo bem. Você consegue. A primeira coisa que precisávamos fazer para me acostumar ao estilo Wing Chun era a postura. Vocês ficam juntos. Segundo, dedos dos pés separados. Terceiro, calcanhares separados. Quarto, levante o quadril. Então, calcanhar na ponta do pé e sente. Então, pergunta. Ok. Por quê? Para treinar, você precisa ter certeza de que está contraindo os músculos. Relaxe o corpo e fique ereto. Eu só dou um empurrãozinho. Sim. Contraia um pouquinho ali. Empurre. Viu? Definitivamente muito mais forte. MHM. Traduzindo, né, tudo que ele está falando aí. A importância real da Ichikeiyama é o enraizamento, né? E aí também vai ter outros conceitos depois, como linha central, como você conseguir gerar força, né, a curta distância. Mas a primeira ideia é a ideia do enraizamento, né? Você concentrar todo o seu peso e direcionar todo o seu peso para baixo. E é nisso que você vai sentir as coxas contraídas, o abdômen contraído. Mas não é uma base de combate. Mas você luta assim? Não. Ao longo deste dia de aprendizado, veremos 4 coisas diferentes. Veremos a postura. Veremos como eles socam, o que francamente é completamente anormal em outras artes marciais. Veremos os chutes que eles podem dar. Anormal na arte marcial, mas o movimento mais natural do corpo humano. O soco mais natural é esse, né? É mais natural do que esse, né? Você vê como um encaixe, pum, e como é um encaixe, pum. Esse soco é mais natural. Mas aqui eu não estou dizendo qual é o melhor e qual é o mais forte, não. Mas vamos lá. E, por último, como eles se defendem em geral. Eu realmente não preciso deste pedaço de papel. Então, é para entender os músculos do corpo. Correto. Provavelmente isso não é o ideal para lutar porque você está em pé assim, certo? Sim, certo. Quero dizer, você verá mais nos filmes. Mas para realmente entrar no sparring, do jeito que eu faço, você deveria fazer. Kevin é super interessante para aprender, porque ele não só sabe muito sobre o Wing Chun, mas também é bem versado em outras artes marciais. Agora, você recomenda, provavelmente ir mais alto e mais perto da cabeça. Uma coisa que ele falou, que eu acho bem legal, é isso, né? Tem muito professor de Wing Chun que ele só treinou a vida dele toda Wing Chun. É igual a gente levar pela aquela lógica que o Wing Chun ele foi criado para lutar contra outros estilos de Kung Fu. Sendo que hoje, se a gente tiver uma visão moderna, não é bem assim, né? Você não vai encontrar mais golpes girando, rodando, igual você ia encontrar se você fosse lutar contra um lutador de Cholifá. Hoje você vai encontrar um jab, um direto, um cruzadinho fechado, um upper. Então você tem que ter algumas adaptações. E eu mesmo, já treinei boxe, já treinei sandá, já fui campeão de sandá interestadual, né? Já treinei várias outras, Muay Thai, já treinei karatê, já treinei outras artes marciais. Então a gente começa a ter, entre aspas, uma malícia quando você começa a fazer sparring. Você consegue, né, sempre manter as máximas do 21, economia de movimento, né, como redirecionar, como bloquear, mas você tem que ter algumas malícias, né? Que algumas técnicas, né, que foram projetadas, igual a gente faz um tandá. Tandá é mais para aquele soco que vem bem aberto, né? Que são característicos até de alguns estilos de Kung Fu. Ou para quem não sabe lutar. Mas quando você vai pegar um cara que faz um cruzadinho fechado, a gente pode, né, ter outras adaptações. Vamos lá, vamos seguindo. Certo, essa é uma linhagem específica do Wing Chun, é isso. Se você olhar para a história, certo, o Wing Chun era para autodefesa e arte de matar. Sim. Então, há espadas que são aplicadas. Uau! Não faz sentido se você estiver com as mãos vazias fazendo isso. Mas se você colocar 2 espadas na sua mão ou 2 adagas na sua mão, isso faz mais sentido. Eu posso fazer com a palma para frente, palma para dentro ou palma assim. Certo. Eu pessoalmente prefiro esse jeito onde meus dedos ficam na vertical, assim porque onde eu quero atacar vai ser assim e boom. Assim, agora, como eu mencionei antes, o Wing Chun tem alguns socos estranhos. Então, fiquei interessado em ouvir como explicamos isso. É como se você não importasse se estuda boxe de tipo e todos os tipos diferentes, certo? As pessoas têm
tendem a socar horizontalmente. Sim, sim, especificamente, socamos verticalmente. Então, você está fazendo contato com os 3 de baixo. Os 3 de baixo. Interessante. Você quer inclinar para cima. Agora, seu pulso é forte. Quando você empurra para frente, tudo vem do cotovelo. Interessante. Chamamos isso de alinhamento do cotovelo. Certo. Ao contrário de mim fazendo isso, puxe para trás e soque, que é tudo baseado no músculo. Estou fazendo isso. Observe como estou me expandindo assim. E quando eu bato, estou deixando meu quadril cair. Então, eu giro meu quadril um pouco. E você bate assim. Então tudo acontece dentro desses poucos centímetros. Não puxe esta mão para trás. Pense em usar toda a sua articulação assim. Então é como um alongamento de osso e flecha. Então, quando você ataca, você puxa, solta o peso. Vai. A ideia também, né, que eu falo, a mesma coisa, você vê como ele faz? Pum, pam. Essa é a ideia também da contração, né? No princípio do soco do 21, você vai usar essa ideia do tríceps, né? Você vai usar o cotovelo como uma alavanca para empurrar para frente. Futuramente, quando você começa a trabalhar a questão de halmar, né? Passo com avanço, deslocamento. Então, o soco ele vai ficar mais poderoso. Você não vai usar só a questão do cotovelo, né? Do tríceps, né? Ou dessa contração. Você vai usar o peso do seu corpo todo avançando contra o adversário. Sim, certo. Assim, esse é um conceito. Entendi. Em vez de pensar em empurrar, bata bem. Sim. Certo. Entendi. Tudo longo. E lembrando, né, a ideia não é bater mesmo empurrando. O empurrão é consequência. Você vai bater, né, e a consequência vai ser que você vai empurrar a pessoa para longe. Mas você não já deve pensar em socar empurrando a pessoa. Não. O empurrão que você vai jogar a pessoa longe é consequência da técnica. Bem. Eu ainda estava um pouco curioso sobre como esse soco aconteceu. Então pensei em fazer alguns testes sozinho. Antes de... começarmos o treino. Acho importante testar esses socos. Então é isso que estamos fazendo agora. Quero testar em um melão, a fruta mais precisa e cientificamente comprovada, sem a parte científica. Esses são alguns dos menores ossos do nosso corpo. Então, a ideia de usar o menor dos menores ossos é um pouco assustadora para mim. Você tem um pouco de... eu não deveria ter usado uma camisa branca. Depois de cerca de 7 socos, sofremos um pouco. Só para comparar, vamos com os nós dos dedos grandes. Sim, quer dizer, ainda é difícil. Percebem? Só de vocês olharem qual soco estava mais natural a curta distância. Veja o movimento como ele faz. Veja esse movimento. Ó. Ó. De novo, né? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Mas o soco vertical é mais natural. Um pouco mais doloroso nos nós dos dedos mindinhos do que nos grandes, mas também treinei isso a vida toda. Talvez uma melancia seja um pouco diferente. O que você acha, amigo? Quer um melão? Esse aqui deu certo. Parece um monte. Teste concluído. Então, tem algum chute no Wing Chun? Não chutamos muito, mas o que fazemos, você pode fazer. Temos um chute curto e um chute longo. Não fazemos chute circular. Imagine que você está sentado em uma sala fechada. Sim, você não consegue levantar o joelho. Então, muitos movimentos que você tende a ver são esse tipo de movimento, o levantamento do joelho. Não chutamos muito na frente. Certo. Mais na lateral. Assim, batendo assim. Certo. Esse é bom. Sim, assim. É como uma joelhada no pé. Este é um jeito ou você pode fazer deste jeito ou daquele jeito assim. Entendi. Basicamente, um chute oblíquo. Ponto. Sim. Certo. Agora, o Wing Chun é uma arte marcial que mantém as mãos bem baixas. Então, deve haver algum segredo fundamental na defesa do Wing Chun. A questão do chute, como ele fala, depende, viu? Tem algumas famílias que fazem o chute circular. Uma coisa acho que é consenso dentro do Wing Chun é não fazer chute alto. Isso é consenso. Eu falo assim, você treinar o condicionamento do aluno para ele não estar fazendo muito chute alto. Assim, dependendo, no treino, no sparring eu não vejo problema, porque quem chutar bem alto, baixo vai chutar muito bom. Mas assim, é para você não criar essa memória muscular de ficar chutando alto, porque como 21 é uma arte marcial focada em defesa pessoal, em rua,
chute alto é perigoso, né? Você pode ter muita habilidade para chutar, ter flexibilidade, mas você pode escorregar, né? Um chute alto, ou o cara, ele pode, na hora que você for fazer o chute, ele tem um time bom, ele pode avançar para cima de você, então ele vai lhe derrubar. E você pode cair, bater a cabeça, e na rua, como a gente sempre fala, não tem juiz para parar a luta, né? Então, esse é um dos pontos, que o 21 não quer dizer que é proibido usar chute alto no 21. É porque não é algo que vale muito para você estar treinando, já que se sua ideia é defesa pessoal. Se você luta para sparring, para campeonato, chute alto é uma excelente arma. Que os permite fazer isso. O não ensina a bloquear. Certo. Não há bloqueio. Sério? Não há bloqueio no Wing Chun porque, para fins de autodefesa ou para fins de luta de rua, sempre que eu bloqueio, estou perdendo tempo. E você está meio que permitindo que eles desfiram mais... Eu vou trazer uma ideia também de interpretação. Algumas escolas podem pensar diferente. Porque muitos falam que o 21 não tem bloqueio. Porque o 21 como arte marcial de defesa pessoal, a gente sempre tem a ideia que é alguém muito mais forte do que eu que está me atacando. E 100% das vezes, na grande maioria, é assim. Quem vai lhe atacar na rua, quem vai querer lhe agredir é alguém maior do que você, mais forte do que você, né? Na cabeça dele. Se eu sou uma pessoa de 70 quilos, tem um cara de 120 quilos que quer me bater. Se ele for me bater, se eu for bloquear, ou se eu faço igual o boxeador, que ele bota a luva aqui para bloquear o golpe, se o cara dá um soco, um cara de 120 quilos, eu tenho 70, ele dá um soco, eu bloqueando, ele vai fazer eu engolir minhas mãos, né? Minha luva. Então, sempre a gente trabalha dentro do 21 a ideia de redirecionamento, né, de força. O cara ataca, eu saio da frente, redireciono, pum, e bato, né? Eu nunca faço força contra força. Depende, se eu sou o cara de 120 quilos contra um cara de 100 quilos de 120, pode eu fazer um bloqueio, mas eu sempre vou optar pelos direcionamentos ou pela interceptação, do golpe, né? Vamos lá, mais ou menos isso. socos. Exatamente. Estou ajudando você a fazer sua combinação funcionar, certo? Sim. Então, gostamos de ensinar a parar primeiro e depois a interceptar. Então, se você está fazendo sparring, precisa saber como bloquear. Sim. Então, tenho que ensinar as pessoas a socar e bloquear. E quando você consegue isso, eu vi usando minha mão. Então, sinta isso. É isso que tenho que ensinar. Então, você bate assim, certo? Sim. Não foi muito. Mas, agora você tem 4 direções diferentes. Então, soque. Esse é 1. Sim. 2. Sim. Esse é 3. Entendi. Este é meu dedo fazendo isso. A próxima parte que ele me ensinou é o que eu mais duvidava e agora é a minha favorita. O que ele tá fazendo aí tem alguns boxes também. O professor de boxe ensina e no Muay Thai ensina muito também. Quero destruir sua junta dependendo do meu alcance. Vamos desviar a mão para o cotovelo assim. E então... Isso aí já é uma ideia do Wing Chun, é uma ideia do Kali Silat, né? Que se eu não me engano, em português fica como se a cobra quer lhe morder, arranque os dentes dela. É algo assim, em português. O que fala que quando o oponente me ataca, eu não viso só atacar a cabeça do oponente, eu não viso só atacar o abdômen. Eu viso atacar os membros dele, né? Se ele vai me dar um soco, qual é a primeira arma da mão dele? São os punhos. Eu posso atacar o punho dele, né? Ele tá aqui com a mão na frente, eu tenho uma mão mais forte, pau! Vou dar um soco nos dedos dele. Então, se eu arranquei os dentes da serpente para ela me morder, é mais difícil. Mais ou menos o conceito é esse, né? É claro. A ideia também de chutar, né, a canela do adversário. Você também tá arrancando os dentes da serpente. Preciso muita prática. O que eu digo para as pessoas fazerem é sempre mirar em mim, como se você fosse me dar um soco. Eu vou me mover assim, certo? Mas e tudo o que eu faço é isso. Certo. Eu senti isso. Sim, realmente quero bem ali. Sim. Que são cotoveladas para dentro. Sim, mas eu tenho que ter certeza de que você está me dando um soco assim. Então, uma é que eu posso usar minha mão de fora para combinar. A segunda é essa mão assim. Entendi. Isso é muito difícil de fazer. Eles vão começar a não ter certeza do que fazer porque toda vez que eu soco, levo um golpe de volta. Sim. Então agora é como se eles tivessem medo de usar essas combinações. Certo. Depois que peguei o jeito da defesa, Kevin me deu 4 coisas para tentar realizar ofensivamente. 1, 2, 1, 2. O primeiro deles é um básico 1, 2, mas com punhos verticais. Segundo, isso é complicado porque vou te dar um soco com esta mão em direção à sua cabeça, certo? Então você tem que dar um passo para trás e dar um soco com a mão na almofada. Sim, é isso. Assim. Depois de enfatizar a importância de sair da linha central, trabalhamos no que chamamos de lobbies. Mantenha a mão para baixo assim. Mas na metade do caminho eu atiro meu cotovelo para frente, mas minha mão está tão conectada a você. Bum, bum, assim. Este você solta a cada passo.
faço. É isso. E por último, e provavelmente o mais famoso, o soco em cadeia. Estamos avançando progressivamente assim, ao mesmo tempo. Estou substituindo um após o outro. Sim, e a mão fica reta, e então se arrasta para frente comigo. É isso. Bum, bum, bum. É isso. Puxe, puxe, puxe. Sim, pressão para frente. Muito bom. Essa é a ideia que o professor de Wing Chun fala, é o mais importante. Lee Han Chuan, soco corrente, quando você faz, você nunca faz ele você parado, né? Ele sempre você vai fazer com deslocamento e depende do time, né? O cara veio, consegui. Ele foi me dar um jab, um soco, eu retraccionei, pac, dá, pum, eu acertei. Aí o cara eu vou avançando pra frente e deslocando energia e não fazendo assim. Mas energia pra frente, ó. Pra frente. Atropelando literalmente o adversário. Assim mesmo, é isso. Ah, sim. E além dessas 4 coisas, tem tudo isso. É isso. Duplo P. Assim. Bum. É isso. Você vê como minha mão fica assim. Entendi. É isso. O drop duplo e depois o golpe falso. Sim. E você vai dropar a mão com ele. Bem ali. Sim. E com todas essas informações, Kevin estava a caminho. E eu estava a caminho de levar uma surra. Algo muito legal aí. Fez, treinou, agora experimenta, no sparring. Eu sou totalmente contra a escola tradicional de Kung Fu, que não pratica sparring. Como eu falei, minha opinião, eu sou contra. Quem quiser, eu não sou dono da verdade, não. Treinem e não façam sparring. É igual, vai aprender a nadar e nunca se jogue na piscina. Minha opinião. Não vou mentir, fiquei bem impressionado. Deixe-me explicar o que aprendi e como usei isso. Toque, aqui está o 1, 2. Aqui está aquele movimento de mão para trás com o punho. Tento ficar no braço dele aqui. Eu faço sparring e meus amigos, né, do boxe, que treinam comigo também, que faz sparring comigo, não vão me deixar mentir. Essa ideia do soco vertical, você pega muitos caras despreparados. O cara que treina boxe, muay thai, outro estilo de arte marcial, eles são acostumados a essa mecânica. Quando ele pega um cara que tá aqui, do nada, pum, do nada, pum, do nada. E esse soco, é um soco que é difícil você captar, né, o movimento, porque no boxe ele tem muito essa ideia de você olhar para o ombro do adversário. 21, tô aqui. Você não vê o movimento do ombro sair, então é mais difícil. Enquanto ele está se aproximando, o que me permite ver e sentir tudo aqui. Observe meus dedos bem de perto. Eu sacudo os dedos para baixo e depois vou por cima. Agora, por ter a postura quadrada que não dá tantos chutes, eu me senti preso e em posições invulneráveis com bastante frequência. Este é um ótimo exemplo. Aqui, levo um golpe no corpo. E aqui, um chute na perna. Aqui, eu erro o chute no quadril, mas então consigo me manter firme e me preparar. Agora, essa parte é realmente interessante. Não tem nada a ver com o Wing Chun. Mas... Sim, a ideia é trabalho de queda. Tudo bem, está tudo bem. Voltando ao Wing Chun. Agora, acho que esse é um bom teste para saber se o Wing Chun funcionaria ou não, porque não é contra alguém que é super bem treinado. E não estou dizendo isso de forma desrespeitosa. O cara com quem estou treinando agora é relativamente novo e ainda não está muito acostumado ao treino, indo um pouco forte e um pouco para todo lado, o que estamos trabalhando. No entanto, é uma boa demonstração de como é lutar contra alguém que não está no chão da academia. Alguém com um pouco mais de força e um pouco menos de técnica. Com essa mão longa e vertical na frente, eu estava tendo muito sucesso tirando coisas... O que eu falei, né, pessoal? Essa é a ideia do soco vertical. Ele entra mais fácil. Do caminho e revidando. Pronto. Eu meio que dividi as técnicas em rounds, e para essa rodada, eu realmente queria trabalhar na defensiva e especificamente no cotovelo.
Eu fiz isso funcionar uma ou duas vezes. E não é que o Kevin tenha dito para manter as mãos baixas. Não é recomendado por ele. Mas no Wing Chun eles fazem isso. E por causa disso, às vezes as coisas do lado de fora ficam um pouco mais complicadas. Agora, para finalizar, Isso aí é um erro, né? Não é todas as escolas que você trabalha com a mão baixa, né? Essa aqui é uma ideia que a gente tem de demarcar a nossa linha central. Mas eu sempre falo para os alunos, você está numa distância de chute, eu posso estar com as mãos aqui no centro do corpo, porque eu consigo cobrir e consigo cobrir embaixo. Mas se eu me aproximo para uma defesa, para uma distância de soco, onde o soco vai entrar, começa a ser, minhas mãos vêm para a altura da cabeça. É o mínimo do combate, trabalho de distância, né? Posso usar a mão aqui quando eu tenho uma distância do adversário, né? Uma distância, como eu falei, de chute, de soco, uma distância de chute, eu posso usar as mãos aqui porque eu tenho aqui e tenho aqui. E eu tenho tempo de reação. Se eu estou muito próximo, se eu deixar a mão embaixo, eu estou quebrando uma máxima do 21, né? Que é a economia de movimento. Eu vou fazer isso, né? Então eu já deixo minhas mãos aqui. Porque quando eu estou muito próximo, distância de soco ou distância de cotovelo, as pernas já não têm mais tanta potência, não tem tanta efetividade. Eu, próximo do cara, na distância de soco, bem próximo, para ele me acertar um chute com potência, ele tem que ter uma flexibilidade muito boa. E se ele tentar dar um chute, eu nessa distância, se eu tenho um time, eu pego ele primeiro com soco. Entendem? Noção de distância e de time. Bora lá. eu só tive 2 ou 3 tentativas reais de um soco em cadeia. Essa foi uma delas. Você provavelmente nem percebeu. Essa é uma espécie de variação que eu estava procurando. Tipo um parry, parry go. Mas nas 2 vezes não funcionou muito bem para mim. Então teve essa, que foi difícil manter meus pés no chão. Preciso trabalhar nisso com certeza. No geral, sinto que mudei de ideia significativamente quando se trata de Wing Chun. Primeiro, o Kevin é incrível. Vocês deveriam se inscrever. Ele é muito legal e é o cara mais legal. Mas segundo, acho que há aplicações muito mais úteis do que ele recebe crédito. Mas para ser justo, a razão pela qual não recebe tanto crédito é por causa das maneiras como as pessoas o usam. Bem, acho que as pessoas às vezes ficam presas no treinamento Wing Chun um pouco demais. Quer dizer, não há nada de errado em treinar a arte em si, certo? Mas às vezes, para mim, é uma funcionalidade da arte em si. Como você pode pegar esse pedaço de coisa e então combinar algo que você já sabe ou talvez implementar pode tornar algo melhor? Eu sinto que há algo entre os dois. Acho que muitas pessoas se concentram apenas na técnica e acho que muitas pessoas se concentram apenas na luta e acho que há um meio termo. Provavelmente é por isso que tem uma reputação tão ruim, porque você vê todas essas pessoas que parecem não saber o que estão fazendo, embora talvez tenham uma boa técnica, tipo, o que você está fazendo com isso? O que, na mente dos espectadores, leva bem, essa técnica não vale nada, em vez de, eles não estão usando essa técnica de uma forma que funcione. E é isso que é ótimo sobre caras como Kevin. Ele é fenomenal com a habilidade de lutar e com a habilidade de usar a técnica perfeitamente. Então, ele é parte integrante do retorno das artes. Um complemento que eu sempre falo. Quando você vai aprender uma arte marcial, quando você vai aprender o Wing Chun, né? E quando eu estou ensinando a vocês um Tansal, um Tandá, um Pakdá, um Bonsal, um Busal, eu estou ensinando para vocês letras, né? Como se fosse um alfabeto, as técnicas. Mas no final, eu vou passar para vocês todas essas letras, mas quem vai construir as palavras, as frases são vocês, né? E cada corpo, ele reage de uma forma, cada pessoa, ela entende de uma forma. Eu acredito que ela tem que adaptar essas técnicas para ela, né? Ela não tem que ser um boneco mecânico, que ela viu aquela técnica e ela vai fazer exatamente igual. Não, você vai aprender o conceito, você vai aprender a máxima da técnica, como funciona. Mas dentro do combate, eu lhe dei as letras. Quem vai fazer as palavras são vocês. Entendeu? Você vai saber o momento certo do Pakdá. Você vai saber se você vai fazer um soco em qual momento. Se essa defesa funciona realmente. Se você consegue aplicar essa defesa. Se você é melhor fazendo uma proteção de Vusal. Se você é melhor fazendo um Paksal. E você só vai descobrir isso fazendo sparring. Treinando luta. Na hora ali do vamos ver. É aonde você vai entender, né, seu treinamento, sua técnica. Porque sparring é essencial. Marciais que meio que ganharam uma má reputação. Talvez seja apenas minha opinião. De qualquer forma, inscreva-se ou eu vou te chutar. Pô, estou tão feliz por ter dado um soco na melancia dele.
Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo comigo. Né? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. A sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. E eu sempre gosto, né? Uma discussão amigável, né? Não existe verdade absoluta, principalmente dentro das artes marciais. Gostei muito do canal, né? Do Sensei Senti, não sei se é assim que fala a pronúncia. Ele é um cara do Karatê, mas ele tem um canal muito bom. Ele tá sempre falando de Wing Chun também. E é uma coisa que eu vou deixar aqui pra vocês, uma curiosidade. Karatê e o Wing Chun tem algumas semelhanças muito boas, bem parecidas. Eu vou abordar também um pouquinho mais disso aí no meu canal aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima e quem like!